eu sou a Flávia Damasceno, estudante de Ciências Ambientais. Estou agora no município de Guaxupé, que fica aqui em Minas Gerais. E queria aproveitar porque Guaxupé é um município de região que produz muito café, e atualmente também vem crescendo a produção de cana-de-açúcar, mas tem um histórico de produção de café em Guaxupé muito grande, né? E eu estou aqui agora pensando justamente na produção, na verdade na produção orgânica, porque nas feiras do município de Guaxupé é fácil e comum para os moradores, uma coisa normal e popular, você ter a venda de produtos orgânicos, porque muita gente cultiva e vende, cultiva em casa e tal, e faz essa venda na feira, a comercialização disso. Então, para as pessoas, né, diferente quando você está em São Paulo, o consumo de orgânico é uma coisa mais normal, mais corriqueira. E é interessante pensar isso, né, por conta do que significa consumir orgânico quando você não está num lugar que tem acesso fácil a a comercialização, né. Gostaria de dizer que a minha intenção, o que eu pretendia, era ter dito que Guaxupé está aqui no sul de Minas, né? Faz parte das Montanhas Cafeeiras, a região, produção de café de Minas Gerais, fortíssima e tal. E comentar a respeito que é um município muito pequeno, né? Se comparado com São Paulo. A gente está num lugar que acho que a população de Guaxupé é tipo 50 mil pessoas, assim. Então é uma cidade pequena. Guaxupé é uma cidade dessas em que tudo é perto, assim. Que todo lugar que você vai é perto de outro lugar. É tipo assim, que você vem de São Paulo e se sente, né? Mas estava um sol absurdo onde eu tava, eu tive que mudar de lugar porque não dá. Essas áreas de pasto, né, ou parte residencial, quando você vai ficar assim muito tempo, né? É tão diferente de estar no ambiente de microclima mais fechadinho. Inclusive os ambientes que a gente está no dia a dia, né, são tão mais abafados. Nossa, não estava aguentando falar, não conseguia falar. Mas o sol deu, tem umas nuvens colaborando agora. Enfim, apesar, né, da produção então maior, né, e predominante ser o café, eu não vou focar no café. Eu queria falar, aproveitar que estou aqui para fazer o comparativo com São Paulo, pensando na qualidade, nos hábitos de vida assim das pessoas e na alimentação. Porque quando eu estava em Tatuí, no interior de São Paulo, né, numa fazenda, eu tinha pensado um pouco sobre a monocultura, né? E agora eu tô aqui para falar um pouco sobre o que tem de alternativa e um pouco mais sobre a alternativa de consumir outros produtos, né? Que não desse formato de uso de agrotóxico e tudo mais. Então, assim, Guaxupé é um exemplo de lugar que você pode consumir mais fácil os alimentos orgânicos, porque as pessoas nas feiras tem muito aqui. Não é que não tem outro tipo de alimento tal como em São Paulo, exportado e com agrotóxico e tudo mais. Tem, mas é muito mais fácil, por ser mais fácil ter um alimento orgânico produzido aqui, vendido aqui. Não existe aquele apelo que se tem em São Paulo de quando você fala, eu vou na feira, eu vou na feira de orgânicos, ou esse alimento aqui é certificado, eu confio que a produção é orgânica, tal, né? Então, assim, então é uma coisa já embutida, natural e comum, né, que faz toda a diferença para as pessoas. Não é tão, nem requer tanta discussão, tamanha discussão sobre consumir orgânico ou não, como em São Paulo a gente tem que fazer, né? E eu estou num laguinho. Ai, olha que bonitinho. Olha o sol. Olha esse sol voltando, mas aqui tá mais fresco ainda. E enfim, como é difícil, né? Em São Paulo tudo fica mais complicado, e tudo é mais complicado quando o nosso formato de vida se distancia, né, da nossa própria produção, da nossa colheita, de ficar mais próximo da terra nesse sentido de conseguir o alimento.
Então o que acontece, a realidade de hoje consumir orgânico, quem faz essa escolha, né, tem que enfrentar o preço alto dos mercados, né? Não é tão simples falar vou consumir orgânico e porque eu acho mais saudável, porque eu não apoio o formato da agricultura convencional, etc. Né? Se você entende tudo isso e concorda com esse não apoio, né? Se pensa em ter uma postura um pouco diferenciada do que fazer, então, né, você fica preso ao preço dos grandes mercados. Você vai consumir orgânico comprando no mercado, o preço é absurdamente mais caro do que os produtos, né, da agricultura convencional e tal. Então, qual que é a alternativa? Como é que eu posso falar assim, eu consigo pagar e isso não pode pagar, né? Como é que fica essa coisa toda? Não, acontece que infelizmente, tudo que até hoje foi muito conquistado em São Paulo é a noção de que quem consome orgânico é classe média alta que consegue comprar, né? E infelizmente a imagem que fica é essa, né? Então existe um formato interessante que é você comprar diretamente do produtor em São Paulo, mas isso também não funciona muito. Ai, sombra. Sombra, eu estou numa sombra. Então, eu perdi o que eu tava falando, mas tudo bem. Qual que é o grande problema, então, né? O consumo de consumir orgânicos, então, acho que se resume na polêmica do preço, né? Do não compensar comprar, né, o orgânico ao invés de comprar outro alimento convencional e tal, né? Então, a gente fica preso por essa a gente fica preso por uma coisa muito próxima, que é tocar no bolso, e acaba não sendo uma vantagem mesmo, né? Isso acaba não sendo uma vantagem desse ponto de vista. Mas, né, as ferramentas que você pode... existe a ferramenta de comprar diretamente do produtor. Então, o que acontece em alguns casos em São Paulo? Em São Paulo é até um incentivo para alguns produtores esse mecanismo, porque eles vendem diretamente para o consumidor às vezes. Então, mesmo o cara que produz o orgânico e vende para os grandes mercados, às vezes eles têm combinam entregas, né? E aí vem transporte de parte dos produtos deles, né, da sua safra para São Paulo, e eles vendem em forma de cestas com diversos produtos na mesma cesta para consumidores. Então você paga um valor X fixo, vem aquela quantidade, aquela variedade X de Y de produtos, né? E você está comprando diretamente do produtor. Isso garante para ele aquela saída, né, o escoamento da produção dele, e facilita, né, é um incentivo ao trabalho do cara, né? Uma realidade triste hoje do comércio de orgânicos, né, pelos grandes mercados, né, diferente de você comprar do produtor diretamente na feira, como acontece aqui em Guaxupé muito, que é um exemplo, mas que também é uma cidade de população muito menor, então tudo é totalmente diferente aqui, né? A gente está em outro contexto social, é tudo diferente, mas em outro contexto, além do contexto social, da proximidade com o campo, entre cidade, centro, residencial e campo aqui, é tudo muito próximo, né? Isso dá outra dinâmica para o lugar, mas quando o produtor orgânico em São Paulo vende para o grande mercado, né, acontece que muitas vezes o preço que o mercado vende para o consumidor é tipo 4 vezes maior do que o que ele compra do produtor. E se ele não vender, né, se o mercado não vender, isso é um prejuízo para o agricultor, para o pequeno produtor mesmo, né? Isso é o que é extremamente cruel e tal. Então, o que ele não vende fica como prejuízo, o que o mercado não vende depois fica como prejuízo pro cara, né? O que é injusto, além de tudo é injusto, né? Uma vez eu escutei um depoimento de um cara falando que ele, não lembro qual que era a cultura, acho que era tipo mandioquinha, falando de mandioquinha, assim, o produto que ele tinha, enfim, falava de mandioquinha que o mercado ia vender a orgânico uma bandeja, não me lembro, era por peso, não lembro quanto tinha, mas era tipo uma bandejinha de mandioquinha que era R$6 e eles pagavam R$1,20 para o agricultor. O que não vendia daquilo eles devolviam para o agricultor, mas aí o agricultor perde aquilo, que não tem mais o que fazer. Então assim, porque já tinha passado o tempo, estava estragando e tal, então
né? Isso é muito absurdo, a gente acaba, ao comprar no mercado, tentando, mesmo quando a pessoa compreende as questões do preço e tal, às vezes não concorda, mas ela tem a possibilidade de comprar, ela está fomentando, ela está financiando mais o mercado do que o agricultor, do que incentivando diretamente o agricultor a continuar produzindo orgânico, diferente, né, de você comprar diretamente dele. A questão é que assim, existe uma organização então de alguns agricultores do interior de São Paulo que fazem, né, as entregas por bairros. Então, de repente, você mora num bairro aí que tem entrega de algum agricultor, você pode entrar você pode entrar no grupo de consumo, né, e tal. As universidades têm organizado, né, a USP tem, a UFBC tem, acho que a Unifesp, Diadema vai começar. Então, o espaço das universidades também é um espaço que as pessoas têm esse engajamento, né? E podem se articular para conseguir comprar diretamente. Então, vem a entrega de X cestas lá, você consome e paga diretamente aquilo que você vai usar, né, de feira na semana, na sua semana e tal. Mas é louco ver como tudo isso envolve umas injustiças muito grandes, né? Geralmente as universidades estão em partes mais centrais, assim, né? ou podem ser campos mais afastados, mas o que eu quero dizer é que a quantidade de universidades que possa ter um grupo assim, ou a quantidade de bairros, pessoas que se envolvam em pontos de distribuição dos pequenos agricultores diretamente para o consumo, diretamente para a sua casa, é mínimo. Se pensar em São Paulo, quantos pontos devem existir disso diante da nossa proximidade com a feira do bairro ou com o mercado, né? Se você está no bairro mais periférico que não tem acesso a essas coisas todas, fica inviável ir até um lugar distante para buscar, né? Como você vai inserir isso na rotina da pessoa em contraponto a ela consumir diretamente do seu mercado, do bairro, da feira e tal, né? Então, nossa organização, além de financeira e tal, até a espacial, não facilita com que esse consumo seja feito, né? Então o consumo orgânico ele ainda é uma resistência, então uma luta, porque não é também um predomínio, não é um modelo predominante na sociedade, dificilmente se tem isso, né? Mas quando você mora em outros lugares, como por exemplo aqui em Guaxupé, é meio natural, embutido na alimentação das pessoas, porque é fácil. Então, queria chamar atenção para isso, porque para fazer esse contraste entre o que é o consumo de orgânicos, eu não estou com dados sobre isso, é só o que eu sei de pessoas que eu conheço daqui, mas assim, mas dá para observar isso fácil, ficando alguns dias na cidade você consegue observar isso. Então, queria chamar atenção para a importância da nossa produção em casa, porque muitas pessoas têm aqui espinafre, seus produtos, enfim, a sua gama de produtos, porque tem em casa, né? O cultivo em casa, às vezes nos bairros periféricos tem pessoas que fazem, né, a sua hortinha e tal, e saem por aí vendendo, participam da feira no domingo, na cidade, tal. Né? O cultivo na cidade é tão importante quanto a gente até inclusive optar, se você puder optar por consumir de um pequeno agricultor, de um pequeno produtor, né? Ou do seu vizinho, ou a troca entre vizinhos que tem pé de laranja, limão, sei lá o que. Esse tipo de atividade, né, dar prioridade na nossa rotina para esse tipo de coisa é tão importante quanto. Mesmo que a gente não consiga diretamente comprar lá na Grande São Paulo, comprar de um produtor do interior que traz, fazer parte do consumo assim, de repente começar a plantar, por que não, né? Se você tem um espaço, ou incentivar um vizinho seu que planta, né? Essa postura, ela é pequena, mas diante de a falta de opções é o que tem, é o que dá para fazer e garantir uma melhoria da nossa alimentação e tal. Importante saber a origem, saber a qualidade, né? Obviamente você saber as condições de cultivo da pessoa que faz, né? Onde ela está cultivando, em que área da cidade é essa, porque pode estar contaminado, né? No meio urbano o risco disso é alto. Mas, né, onde ela buscou as sementes, ou foi por muda, como que ela começou o cultivo dela. E você pode, de repente, evitar, né? Pode evitar um pouco mais a questão do consumo dos agrotóxicos junto, né?
Isso é super interessante. Então, ter em casa como a cidade e as cidades menores assim, elas existe uma facilidade maior das pessoas se dedicarem a isso por causa dos hábitos de vida mesmo, pelo tempo que é um pouco maior do que vive na cidade grande, né? A consumpção de tempo. Um lugar como Guaxupé, que você vai daqui até outro lado da cidade mais rápido, né? Então em Guaxupé você vai de uma ponta a outra da cidade muito mais rápido, você sai da cidade muito rápido para ir numa cachoeira, não sei o que lá. Mas isso torna possível com que você faça várias coisas no mesmo dia, assim, se desloque para lá e para cá. Enquanto em São Paulo, a maioria das pessoas fica 2, 3 horas presas de ida e mais 2, 3 de volta no trânsito, no ônibus lotado, sabe? Isso é totalmente diferente, né? Isso eu quero dizer, quando eu falo modelo de vida e os hábitos, dessa rotina diferenciada que eu tô falando. Mas, de modo geral, se houver alguma forma, assim, alguma forma que seja, de conhecer alguém que planta, ou poder plantar, ou consumir de um desses grupos orgânicos espalhados por aí, eu faço um convite da gente tentar fazer esse esforço. A gente só tem a ganhar, né?